Ah, galera, que saudade que eu tô de vocês, saudade do convívio, saudade, sabe, da troca de contato, o esquema olho no olho. Ai, que saudade, de verdade. Na torcida para que as coisas se estabilizem, se normalizem o mais rápido possível. O assunto de hoje é um dos meus queridinhos do coração. Adoro. História da música ocidental. Amo de paixão esse assunto. Eu tenho um PowerPoint que eu poderia falar sobre isso, sei lá, o ano inteiro. Juro pra vocês, eu entraria em sala todos os dias e falaria o ano inteiro só sobre esse assunto, porque eu amo muito. Então, hoje a gente não vai falar de matéria, de conteúdo, a gente vai falar de amor e paixão. Pelo menos na minha. Então, quando a gente fala história da música ocidental, a gente está se referindo a um tipo de cultura chamada de cultura erudita. Cultura erudita geralmente é vinculada, é associada a uma elite intelectual, que infelizmente no Brasil essa elite intelectual está associada também a uma elite econômica. A gente tem todo um padrão, né? Quem você pensa que escuta música de tradição europeia, música erudita, que vai ao teatro? A gente já imagina as pessoas de classe mais alta, pessoas mais velhas, com maior formação, né? Os ditos intelectuais, é assim que nós chamamos. Mas isso não é uma regra, tá bom? E eu espero que também não seja para vocês. Espero que vocês escutem e saibam apreciar, saibam gostar, porque a música clássica, e a gente chama de clássica por um motivo que falaremos a seguir, tem muito a nos ensinar. Quando pensamos então nesses períodos da história da música ocidental, eles estão diretamente relacionados aos períodos da nossa história. A música, como já conversamos em outros momentos, ela é um reflexo da sociedade, ela é um reflexo dos acontecimentos históricos. A arte, ela reflete a vida. E aí não vai ser diferente, né, nesse sentido de música. A gente entende que tem música em todas as civilizações, em todos os grupamentos humanos, a música está presente. Desde que eu penso na existência do ser humano, eu penso na música ali de alguma forma. A gente vai separar um período chamado de primórdios. Os primórdios, ele vai englobar dois grandes períodos. São momentos em que eu não tenho nenhum tipo de registro de notação musical e por isso eu não consigo executar com fidelidade aquilo que foi então musicalmente desenvolvido durante esses primórdios. Vai envolver a pré-história e a antiguidade. Em relação a esses momentos, o que nós temos? Na pré-história, a gente tem achados arqueológicos e estudos antropológicos que nos mostram, olha, a música estava presente ali naquele momento. De que forma a música se fazia presente naquele momento? O homem tinha as descobertas dos sons, a distinção de timbres característicos, por exemplo, as ondas, né, se quebrando na praia, uma tempestade se aproximando, vozes, entre aspas, né, os sons dos animais selvagens. A música na pré-história, ela funcionou como uma expansão impulsiva e instintiva do movimento sonoro. A gente pode pensar dessa maneira, é um pouco limitado, mas é o olhar que nós temos. E ela funcionou também como um expressivo meio de comunicação ligado às palavras, ligado aos ritos e à dança. A música estava presente na pré-história dessa maneira. Infelizmente, não temos registro e é praticamente impossível reproduzir com fidelidade o que aconteceu naquele momento. Por isso, o nosso olhar é muito superficial. Mudança de período significa mudança de pensamento, significa mudança de comportamento, significa uma nova visão de mundo. Eu não consigo mais ver o homem com as mesmas características. Eu falo aqui temos um rompimento. Entramos então na antiguidade. A antiguidade era marcada pela invenção da escrita, mas muito além da simples invenção da escrita, eu tenho um homem que dominou a agricultura, que deixa de ser nômade e se torna sedentário. Com isso, ele agora fixo, ele começa a ter tempo para pensar em coisas que antes não eram pensadas. E aí,
a gente vai ter um grande florescimento da filosofia, da astronomia, né? Várias áreas do conhecimento, áreas científicas, inclusive, né? E as artes também vão florescer nessa época. Eu tenho tempo para o ócio criativo. Em relação à antiguidade, eu também não tenho registro daquele momento, mas a gente tem representação de instrumentos musicais e de práticas relacionadas à música, inclusive escritas. A música, ela se torna uma atividade ligada à magia, à saúde, à metafísica e à política. Ela tinha uma função social, né, muito importante. Ela tem um papel frequente em rituais religiosos, em festas, em guerras. Os músicos, eles tinham um papel muito proeminente na sociedade. E a música desenvolvida naquele momento estabeleceu as bases para o desenvolvimento musical posterior. O grande responsável por isso é o Pitágoras. E aí eu quero compartilhar com vocês um vídeo. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Esse vídeo vale a pena ver ele do começo ao fim. Ele aqui explica pra gente, então, né, a importância que o Pitágoras teve na criação de alguns instrumentos musicais e essa relação das notas que funcionam como a nossa base da música até hoje. Ele é o fundador do nosso conhecimento de harmonia musical, podemos falar assim. A gente tem essa relação física, né? Entre as diferentes frequências sonoras, que são as notas, e o efeito das combinações dessas notas. Pitágoras vai estabelecer tudo isso. Pessoal, ficamos sem nenhum registro da música desenvolvida durante esse período, tá? É possível que tenha tido alguma tentativa de um sistema de notação musical, mas nós não fomos capazes de interpretá-lo de uma maneira eficiente, tá? Então, a gente não teria nada nesse sentido. Mas temos a existência de uma elaborada teoria musical. A gente tem referências literárias, representações visuais, pinturas, né, de música em ação com seus instrumentos e todo um sistema teórico que ficou ali prontinho pra gente. Saímos então da antiguidade e entramos em um novo período, agora chamado de... Você sabe qual que é? 3, 2, 1... Idade Média, maravilha, eu sabia que você sabia. Idade Média, então, é agora um período longo. A gente vai ter quase 1000 anos de um mesmo período, ou seja, quase 1000 anos de um mesmo pensamento, de uma mesma visão de mundo. Embora na história a gente trabalhe com a Baixa Idade Média, Média Idade Média e Alta Idade Média, na música a gente vai ter uma visão muito ampla. A gente vai olhar de uma maneira maior, tá bom?
para essa chamada, então, música medieval. A música que vai se desenvolver durante esses quase 1000 anos, né, de um período marcado pelo teocentrismo, marcado pela fé, tá? A igreja, ela vai absorver alguns elementos daquela música antiga grega e vai passar a rejeitar outros elementos. Santo Agostinho, ele vai escrever um tratado de música, são 6 livros. E nesses 6 livros, ele vai definir princípios de métrica, de ritmo, né, melódicos inclusive, e ele vai definir o que é sagrado e o que é profano. Nesse sentido, a nossa música vai se dividir em basicamente 2 tipos: música sacra e música profana. O termo sacro vem de fato, né, de sagrada, a música religiosa inspirada por Deus. E profano quer dizer à frente do templo, aquela que não é religiosa, que está fora da igreja. Santo Agostinho, então, ao escrever esse tratado e definir quais são os princípios da música permitida dentro da igreja, ele vai falar pra gente o que, né, não é interessante. Então, não é interessante que a música ela seja cantada na língua local. Por quê? Porque a língua oficial da igreja é o latim. Então, os cânticos, eles têm que ser escritos em latim, sempre inspirados na Bíblia, sempre. E como eles passam a ser entendidos como uma forma de oração, somente os homens do clero podem cantar, porque são eles que são, né, habilitados, digamos assim, para ter essa conexão direta com Deus, para orar, para falar com Deus. Uma vez que os cânticos são formas de oração, só os homens do clero cantam e a congregação, as pessoas que frequentam a igreja, então param de cantar. Os instrumentos musicais também não são mais permitidos na igreja, porque eles desfavorecem a concentração religiosa. E aí essas regrinhas que vão sendo estabelecidas a partir desses tratados que Santo Agostinho escreve, essas músicas são chamadas então de cantochão. É a música religiosa na sua forma mais antiga. Só que a gente percebe que em cada lugar da Europa Católica que, né, ia, a liturgia ela era feita de um momento... Ela era feita de uma maneira diferente. E o Papa Gregório resolve, então, institucionalizar um único modelo em toda a Europa Católica. Em homenagem ao Papa Gregório, a gente vai passar a chamar esse cantochão, essa música, essa liturgia institucionalizada dentro da igreja, de canto gregoriano, em homenagem a ele. Sempre inspirado na Bíblia, em latim, somente os homens do clero podem cantar, sem acompanhamento de instrumento musical, e uma outra característica era monofônico, uma única linha melódica, porque o objetivo era propagar a fé católica, era propagar a palavra religiosa. Então eu quero que ele seja mais introspectivo, mais sóbrio, mais fácil de entender. Vamos escutar um canto gregoriano que vale a pena? Ouçam! Gente, alguns falam assim, dá um pouco de medo, mas dá uma paz, né? Uma tranquilidade, é gostoso de ouvir. E enquanto isso, fora da igreja, a gente tinha as festas de chegada da primavera, por exemplo, os momentos todos lá, né, normais que acontecem fora da igreja, e outros tipos composicionais aconteciam. Na língua local, sabe? Tudo muito mais tranquilo ali. Os primeiros registros que a gente vai ter da música profana vão ser feitos pelos goliardos. Lembram dessa palavra? Goliardos eram, né, aquelas pessoas que abandonavam a igreja, aqueles clérigos errantes, digamos assim. Eles tinham tido algum tipo de estudo, eles então, né, sabem um sistema de notação musical que foi desenvolvido dentro da igreja. Falar nisso, olha como é diferente. O primeiro sistema de notação musical, chamado de neumas. Dá uma olhadinha na tela. São apenas alguns registros, alguns sinais, né? A gente desenvolveu muito depois disso, tá bom? Mas esse é o primeiro sistema e a gente vai conseguir já reproduzir isso com fidelidade, ok? Mas voltando então para a música profana, esses goliardos, eles vão escrever às vezes em latim, em alemão, em francês, vão utilizar instrumentos musicais e os temas das canções deles vão ser temas anticlericais,
falam mal da igreja, canções eróticas, canções satíricas, tá bom? E eles vão trazer aí várias temáticas, né, diferentes. As canções deles eram de temas bem variados. E eles mantinham um anonimato. Eles não assinavam para evitar qualquer tipo de, né, conflito com a igreja. Em 719, a gente tem a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. E aí o cantochão ele passa a receber algumas influências, ele vai ganhar mais saltos nas suas melodias, as melodias elas começam a ter outros formatos, tá bom? E aí a gente vai ter uma pequena mudança, né, nessa música cristã. Os goliardas são um pouquinho mais para frente, eles vão aparecer a partir do século XI. E eles vão, né, ter uma proeminente composição, né, muitas composições, até o século XIV, mais ou menos, tá? Então, música sacra, música profana. Basicamente, assim que eu divido a minha música da Idade Média. Pra gente ficar com um gostinho aí, né? Um pouquinho da música profana da Idade Média, dessas feitas pelos goliards. Ouça! Pensamene e così di no chanzo faire, che lei sdeghe sabedi che suffisa amare. Mudança de período, de novo, porque eu tenho mudança de pensamento, nova visão de mundo. Saímos da Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, e entramos na Idade das Luzes, no Renascimento. Renascimento, eu tenho a Reforma Protestante, eu tenho Martinho Lutero traduzindo a Bíblia do latim para o alemão com 95 teses que questionam, então, o pensamento católico que até então foi inquestionável. Eu tenho um homem teocêntrico que agora se transforma em um homem antropocêntrico. Eu sempre tenho dificuldade com essa palavra. Eu acho que ela é muito difícil. Mas ok, saiu, né? Então, agora o Renascimento, que vai dominar pra gente os anos de 1450 até 1600. Eu tenho agora um século e meio de um período marcado por um homem que tem um interesse pelo saber, uma outra visão de mundo. E aí eu vou ter uma mudança radical na minha música também. Os artistas agora, patrocinados pelos mecenas, eles começam então a produzir a partir de novas técnicas, eles começam a pesquisar novas técnicas. Eu vou perceber isso na pintura, na literatura e obviamente na música não vai ser diferente. Os pintores, eles começam, por exemplo, a não contar só histórias sagradas, mas a trazer retratos também da vida real. E a música, ela começa a acompanhar essas questões. Uma das mudanças mais marcantes que a gente vai ter vai ser na tessitura ou textura musical. Enquanto a Idade Média eu tenho o predomínio da textura monofônica, uma única linha melódica, o Renascimento, por conta de um avanço, um desenvolvimento do sistema de notação musical, vai começar a desenvolver a polifonia e o contraponto, que são duas ou mais linhas melódicas simultaneamente. Elas vão funcionar praticamente como uma ideia assim de imitação, porque ainda é um pouco difícil trabalhar com isso, tá? A gente pode imaginar o contraponto como se fosse um tecido, né? Onde eu tenho um emaranhado de fios, sabe? Eles vão se encaixando para formar uma espécie, né, de uma coxa única, um tecido único. E aí essas vozes elas vão trabalhar dessa maneira. Vamos escutar um pouquinho dessa mudança da música renascentista? Ouçam. A gente consegue perceber então que o elemento chave para se conseguir essa polifonia é essa ideia da imitação. É fundamental para que eles consigam então, né, essa textura polifônica, ok? E essa é a nossa principal mudança, essa é a mudança mais significativa. Para não ficar muito longa a nossa aula, não ficar muito cansativo, a gente vai parar a história da música ocidental, nossa primeira parte,
e depois a gente vai dar seguimento com o período barroco, clássico, romântico, um monte de coisa para falar. Tá bom? Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo grandíssimo para vocês, tudo de bom, até breve. Tchau, tchau.